Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Não se esqueçam de tirar a roupa que ficou estendida no varal do seu quintal. Pegue um balde se você tem alguma goteira na sua casa, porque agora eu vou narrar um relato ao som de chuva. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Se você fizer isso, nenhuma assombração vai puxar o seu pé de noite, e o lobisomem não vai perturbar você de madrugada. E claro, isso ajuda o canal a crescer. Brincadeiras à parte, tá na hora de falar sério, pois eu tenho mais um relato enviado aqui para o canal. Olá a todos, eu me chamo Lisa, eu tenho 22 anos e moro no Canadá. Desde que eu era criança, acampar sempre foi a minha paixão. Me lembro que todas as vezes que os meus pais me levavam para acampar, era uma grande aventura. Porém, uma noite mudou a minha vida para sempre. Antes de tudo, eu não quero convencer ninguém a acreditar no que eu vou relatar. E, sinceramente, se você não acredita, para mim é irrelevante. Vamos aos fatos. Era uma noite do ano de 2016. Eu tinha 16 anos. Minha mãe e minha tia decidiram ir para Ontário, que fica aqui no Canadá, para acamparem. Era perfeito, pois eu estava de férias da escola e aceitei o convite sem pensar duas vezes. Iríamos acampar por uma semana em uma reserva própria para camping. Infelizmente, o meu pai não pôde nos acompanhar, pois ele estava na França, viajando a trabalho. Assim que fomos somente nós três. Nós entramos no carro da minha mãe e seguimos viagem. Quando chegamos na reserva, montamos a nossa barraca e todas as coisas e começamos a desfrutar do local. No local onde estávamos, havia um jovem casal acampando ali também. Logo fizemos amizade com eles e chegamos até comer juntos, compartilhando nossas comidas. Os dias estavam passando e tudo corria muito bem. Porém, creio que a partir da quarta noite, as coisas começaram a ficar estranhas. Eu, minha mãe e minha tia dormíamos na mesma barraca. Nós estávamos na famosa barraca canadense, em que cabem mais pessoas. Eu me lembro que, de madrugada, eu acordei com sons de passos um pouco longe da barraca. Eu estava de olhos abertos, escutando aqueles passos, até que de repente eles pararam. Eu pensei que poderia ser o rapaz ou a moça que estavam na outra barraca que se levantaram para ir ao banheiro. Eu estava deitada ao lado da minha tia e do outro lado estava a minha mãe, todas no mesmo colchão. Eu voltei a dormir quando eu estava quase pegando no sono, eu escutei um barulho estranho de novo. Eu abri os meus olhos assustada. Eu cheguei a pensar que talvez fosse a minha mãe ou a minha tia que tivesse soltado um peido. Creio que alguns instantes depois, eu escuto o mesmo barulho e me dei conta que não era a minha mãe ou a minha tia, mas era um tipo de grunhido que vinha de longe. Eu fiquei com medo de talvez aquilo ser um urso. Eu tentei acordar minha mãe e a minha tia e disse que algo estava lá fora, mas elas, meio sem paciência, disseram para eu voltar a dormir. Na manhã seguinte, eu comentei que havia algum bicho estranho ali perto. Cheguei a comentar com um casal que estava ali no camping, mas eles não escutaram nada. Eu passei todo o dia com uma sensação estranha de que nós estávamos sendo observadas. Quando chegou a noite, lá por volta das 10 horas, todas fomos dormir. Era a lua cheia. Mesmo dentro da barraca, se alguém passasse em frente à mesma, eu conseguia ver a silhueta de quem estava do outro lado. Novamente de madrugada, eu acordo com sons de passos. Dessa vez, estavam um pouco mais perto da minha barraca. Mas como na outra vez, eles pararam como se soubessem que eu abri os meus olhos. De repente, eu escuto passos de algo correndo para longe da barraca. O meu coração estava quase saindo pela boca. Parece que somente eu escutava aquilo. Minha mãe e minha tia estavam em um sono profundo. Novamente eu escuto passos que agora vinham de uma direção contrária. Cada vez mais aqueles passos se aproximavam da gente. Para o meu pavor, aqueles passos pararam justamente ao lado onde estava a minha cabeça. Eu fiquei com tanto medo que eu não quis me virar para olhar quem poderia estar ali em pé, ao lado da barraca.
Foi nesse momento que eu presenciei algo que muitos não acreditam. Aquilo lá fora começou a andar ao redor da barraca. Como a lua estava com um brilho intenso, eu pude ver a silhueta de uma criatura enorme e bizarra. Era um ser magro, esguio, tinha braços muito longos que pareciam passar dos joelhos. E o que mais me assustou foi a sua cabeça, que era como de um cervo, com chifres enormes, e mesmo do outro lado eu pude ver que aquilo tinha olhos cor de brasa. Eu olhava fixamente para aquilo paralisada de medo, enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto. Aquilo estava parado, na frente da barraca, e sabia que eu estava acordada. Quando o pior aconteceu. Aquilo enfiou as suas garras enormes, que rasgaram uma parte da barraca, e aquela coisa puxou o meu pé. Eu senti aquela mão gelada. No reflexo, eu soltei um grito. Nisso, a minha mãe e a minha tia logo acordaram, e elas, por fração de segundos, viram aquela mão estranha, enfiada na barraca, puxando o meu pé que já estava meio para fora da mesma. Aquela coisa soltou o meu pé e correu para dentro do mato após eu gritar. Eu falei para minha mãe e para minha tia o que eu tinha visto. O jovem casal acordou e perguntou o que houve. Eu mostrei a eles o buraco que ficou na nossa barraca. O rapaz alegou que poderia ter sido um urso, mas eu disse que ursos não tinham chifres de cervo e tampouco eram esguios e de olhos vermelhos e brilhantes, como aquela coisa que eu vi. Eu implorei à minha mãe que fôssemos embora daquele lugar, e ela prontamente atendeu o meu pedido. Colocamos tudo no carro e fomos para um hotel. Deveria ser ainda umas 4 horas da manhã. Mesmo eu estando no hotel, eu não consegui dormir. Eu ficava preocupada com aquele casal que estava sozinho naquela mata. Na manhã seguinte, arrumamos todas as coisas e voltamos para nossa casa. Minha mãe e minha tia disseram que poderiam ser um animal selvagem, mas eu sei o que eu vi naquela noite. Aquilo era um demônio, não um animal. Eu até suspeito que poderia ser um skinwalker. Bem, esse foi o meu relato. Boa noite.